Oi, pessoal! Hoje a gente vai fazer uma aula sobre os 5 sentidos. E como a gente vai ter ao longo da apostila de ciências, muitas vezes os 5 sentidos, eu decidi fazer esse vídeo com todos os sentidos. E aí a gente vai começar com o geral, e aí eu vou fazer vários videozinhos separados pra gente aprender cada sentido e cada função. Combinado? Então vamos começar. A nossa apostila, ela começa falando de todos os sentidos. Então, os órgãos dos sentidos, eles captam as informações de tudo. Então, o que existe no ambiente, as cores, as formas, as texturas, os sons, tudo que tem no mundo vem através dos sentidos. Então, tudo que a gente tem no mundo chega pra gente através dos nossos sentidos. E a gente percebe tudo que tá ao nosso redor. E aí, cada sentido, ele é definido para uma coisa, para uma função, para uma coisa que a gente precisa no mundo. Então, por isso que a gente vai falar um pouquinho sobre cada um, combinado? Então, tem os olhos, que eles enxergam tudo que está à nossa volta. As orelhas, que fazem o que ouvirmos todos os sons. O nariz, que sentimos todos os cheiros. A língua, que podemos sentir os gostos. A pele, que podemos sentir a temperatura e a textura e a forma dos objetos. Então, quando a gente fala pega com a mãozinha um objeto, é aí que a gente vai sentir também como é esse objeto, tá bom? Então, a gente vai começar com a visão e eu vou falar pra vocês no próximo vídeo. Então, vamos lá. A visão é o órgão do sentido da visão. Ele faz com que a gente enxergue todas as cores e também que a gente distingue o longe do perto. Então, a visão não é só olhar e enxergar. Os nossos olhos são responsáveis por todas essas noções. Então, se a gente vai trombar em um lugar, se a gente vai se localizar no espaço, se a gente não vai tropeçar em alguma coisa. Então, tudo é uma questão de localização. Então, os olhos são muito importantes para isso. A visão é um dos órgãos principais que ficam no rosto e eles são responsáveis tanto para a gente enxergar as coisas, as cores, identificar perigo. Então, o nosso olho é muito importante. E aí tem uma curiosidade na nossa apostila falando dos olhos, que os olhos dos cães e dos gatos, diferente dos nossos que enxergam várias cores, eles enxergam menos cores, mas à noite eles enxergam melhor que a gente. Então, eles enxergam praticamente as mesmas coisas que a gente, só que pra gente tem uma riqueza de detalhes, uma riqueza de cores, que o olho de um gato, de um cachorrinho, de um animalzinho, não é tão forte como a nossa. Então, algumas cores eles não distinguem. Então, a gente pode comprar brinquedinho colorido, diferente, que não é todas as cores que eles vão enxergar. Diferente da gente, que a gente reconhece todas as cores e a gente sabe todas as cores. Então, o animal ele é muito diferente. Então, a visão ela é muito importante e responsável por tudo isso que eu falei pra vocês. O tato, a gente fala muito dessa questão de pegar nas coisas. Mas a questão de pegar nas coisas não significa só que o tato represente a mão. O tato, ele representa a pele. Então, ele é possível que a gente sinta o quente, o frio, o macio, o áspero, a textura das coisas, o pegar das coisas. Tudo é responsável pelo tato. Diferente do que as pessoas falam que é responsável mão, que a gente consegue pegar, não. Quem é responsável por tudo isso é a pele. Então, a pele, ela é responsável por toda essa questão de temperatura, de textura. E ela também é responsável por sentir as coisas. Então, também é a questão do perigo, como eu disse na visão. A questão de quente e frio, então de não colocar a mão no fogo, que a gente sabe que é quente, que vai queimar. A questão de você se espetar e sentir uma dor. Então, isso quem faz não é o tato, e sim a pele que faz. Então, isso pode acontecer na pele do rosto, em qualquer parte do corpo a gente vai sentir as coisas também. Então, se a gente encostar qualquer parte do corpo, então, o tato não é só na mão. O tato, ele representa todo o corpo, toda a nossa pele. Agora, a gente vai para a audição. Então, a audição que a gente representa é pela orelha. Então, é o sentido que faz a gente escutar as vozes, as músicas, os barulhos, enfim, tudo que existe de som no ambiente. Então, sons que nos incomodam, os sons que deixam a gente feliz, os sons que lembram alguma coisa. Então, a gente escuta um passarinho, a gente consegue lembrar de uma música que a gente gosta, de algum momento que a gente viveu. Então, tudo pela audição. A audição também é um dos órgãos importantes porque são do perigo, como eu disse na visão. Então, a audição faz a gente entender alguns barulhos que são perigosos. Então, o barulho da chuva, do trovão. Então, a gente tudo identifica pelo sentido da audição, pelas nossas orelhas. Então, eu sempre falo pra vocês que a gente tem
a orelhinha pra gente ouvir, então tem duas pra gente ouvir muito, e dois olhinhos pra gente enxergar bastante. Então, como eu disse, são os dois órgãos que a gente tem mais importante, que tem mais funções no nosso corpo. O olfato. Então, o olfato é representado pelo nariz e ele é responsável para a gente sentir o cheiro. E aí a gente pode sentir o cheiro e não precisa ver. Então, quando a gente chega em casa e tá sentindo o cheiro de comida, de um bolo, a gente não precisa ver esse bolo, essa comida sendo feita. A gente sente o cheiro e aí a gente sabe que tá tendo uma comida, um cheiro de alguma coisa que a gente reconhece. Então, a maioria dos cheiros de comida a gente já reconhece. Então, a gente já tem a noção do que é e o que a gente vai poder comer depois. Então, o nariz é muito legal por conta disso. E igual eu falei do olhinho e da orelhinha, o nariz também ajuda a gente a se proteger do perigo, porque a gente pode sentir cheiro de gás quando ele tá vazando, e isso é uma coisa importante, e cheiro de coisas estragadas pra gente não comer e não passar mal. Então, o nariz também é um órgão muito importante. Então, a gente já sabe que o olho, a orelha e o nariz são órgãos muito importantes que a gente tem que proteger pra gente usar quando a gente for precisar. O último sentido, então, é o da boca, que é chamado de gustação. Esse a gente usa com o sentido da língua, então não no sentido de boca, de fala, e sim de gustação, que é o da língua. Então, na língua a gente pode sentir o gosto azedo, o amargo, o doce e o salgado. Cada partezinha da língua é para sentir um tipo de gosto. Então, não é a língua toda que vai sentir todos os gostos. É cada partezinha dela em específico sente um determinado gosto. O azedo é o último, que fica no fundinho da garganta. E é por isso que a gente passa mal quando a gente vai vomitar alguma coisa. A gente sente lá no fundinho da garganta. Então, todos esses sabores que a gente sente pela língua. Então, não é a boca que faz a gente sentir o gosto da comida, e sim a língua. E aí, tem uma curiosidade muito legal que tá falando na nossa apostila. Quando a gente tá com gripe, a gente não sente o gosto das coisas. Por que a gente não sente o gosto? Porque a gente não tá sentindo o cheiro. Como o narizinho fica entupido, a gente não sente o cheiro. E se a gente não sente o cheiro, a gente não consegue sentir o gosto das coisas como a gente sente quando a gente tá com o nariz e com a boquinha funcionando bem. Certo? Bom, para finalizar a nossa aula dos 5 sentidos, a gente vai entrar no último contexto, que é falando das pessoas que têm alguma deficiência, alguma necessidade especial. E aí a gente vai falar sobre as pessoas que não escutam e as pessoas que não enxergam. E como que elas usam esses órgãos dos sentidos que têm algum tipo de dificuldade em outras formas. Então, como a gente tem os 5 sentidos, quando a gente perde um deles, a gente tem os outros para recuperar. Então, a pessoa que tem alguma deficiência, que é cega, ou com uma visão muito baixa, porque às vezes a pessoa não é cega completamente, ela tem uma visão baixa. Então, uma pessoa que tem um grau muito alto e usa um óculos muito forte, a visão dela é mais baixa que a nossa. Então, ela também sente uma dificuldade para enxergar. Mas sendo essa pessoa com deficiência, tanto de não enxergar como de enxergar com uma dificuldade muito grande, a gente fala que essa pessoa tem uma deficiência e aí a gente usa de outros meios para essa pessoa se comunicar. Então, essa pessoa, ela fala normal. Então, ela vai continuar falando. Mas o que ela precisa é usar do tato, do sentir que a gente falou que a gente sente com a pele, para ela ler as coisas de uma forma diferente. Então, a gente lê usando os nossos olhos, e essa pessoa que não tem a visão para fazer, vai usar o tato. E aí, a pessoa que tem essa textura, ela precisa de um material específico para fazer a leitura. Então, na nossa apostila tem um exemplo, que é o braille, que é utilizado um monte de pontinhos bem em relevo, e cada braille, cada quadradinho representa uma letra. Isso a gente vai ver quando a gente voltar para a escola. O sistema de braille e qual é essa textura. Se vocês forem em mercado, se vocês forem no McDonald's, tem a leitura em braille. Então, vocês podem passar a mãozinha e sentir. Algumas teclas do nosso teclado do computador também tem. E alguns apartamentos e prédios no elevador também tem essa textura para vocês sentirem. E é através dessa leitura que eles se comunicam e têm a mesma compreensão do nosso, de ler, entender, compreender as coisas, só que através do tato. Então, para eles é bem mais difícil, porque eles têm que aprender uma linguagem através do tato. Então, tem que sentir, tem que entender muito melhor sobre isso. E também, eles podem fazer por meio auditivo. Esse é menos utilizado, é mais utilizado o braille do que a questão auditiva, porque na questão auditiva já vem muito pronto, então a pessoa só vai ouvir. Então, é bem mais simples do que sentir e entender sobre as palavras e as letras. E aí, quando você só escuta, é mais complexo. Você não tem essa questão de você se aprimorar para fazer uma leitura. Então, eles usam menos a audição e mais o tato.
E também entra a questão da pessoa com deficiência auditiva, aquela pessoa que tem uma deficiência total. Essa não tem o meio do caminho. Ou aquela pessoa que não escuta nada, que já nasceu assim, diferente daquela pessoa que consegue ainda usar o aparelho auditivo ou o coclear que fica na cabecinha. Esses dois tipos ainda a pessoa escuta um pouco. Já a pessoa que não escuta nada, a comunicação dela é através dos sinais. Esses sinais tem lá na nossa sala, no nosso alfabeto. Vocês já me perguntaram várias vezes. Tem a letra e a letra de sinais embaixo, que é representada pelas mãozinhas também. Igual a gente viu lá em cima, o tato e a mãozinha é muito importante. Então, eles se comunicam através da mão, né? Fazendo os gestos. Então, cada letra representa um gesto. E aí, também a expressão facial. Então, eles se comunicam muito pela expressão facial. Então, se eles têm dificuldade de entender o que a pessoa está falando, eles tentam ler o rosto da pessoa e identificar o que elas estão falando. Então, para eles, a visão e a mãozinha é muito importante para eles se comunicar. Então, se a gente se expressar muito bem, se a gente fala muito bem, às vezes eles conseguem compreender também. Mas a língua de sinais é muito importante para eles. E se vocês prestarem atenção, hoje em dia na televisão já tem as pessoas traduzindo tudo o que está acontecendo, que está sendo falado em língua de sinais. Que é para todo mundo ter essa acessibilidade para falar, para se compreender um pouquinho mais do universo. Então, tudo está sendo adaptado para eles também. Então, vocês também conseguem olhar isso lá na televisão. Se vocês quiserem pesquisar, também tem todas as letrinhas de sinais na internet e lá na nossa sala tinha bastante. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula!